Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu vim aqui falar hoje, eu tava pensando até agora em como que eu ia colocar esse vídeo, porque é um assunto assim, um pouco delicado, né, para algumas pessoas falar sobre o uso de substâncias, né, que podem gerar algum tipo de vício, ou substâncias que fazem uma química no corpo, gerando aí um processo consciencial, ilusório, expansivo, até mesmo algum processo onde você perde a lucidez e você perde assim, o crivo da realidade, né? Momentânea, tá? Algumas substâncias que fazem com que você tenha uma alteração, né, ali consciencial, tá? Que são o uso, às vezes, de, né, algumas ervas, drogas, enfim, né, o álcool, enfim, tudo aquilo que você usa, né, que gera aí uma alteração, né, consciencial, que tem alguma química, combustão, né, devido a elementos que são utilizados ali para isso. Então isso tem uma consequência no corpo astral e nos corpos mentais também, tá? Espiritualmente falando, não só na matéria, que isso naturalmente acontece, tá? Né, por uma questão lógica, que se você está fazendo uso de uma substância, você está colocando ela dentro do seu corpo e isso gera uma reação, bioquimicamente falando, né? Então, existe sim uma consequência espiritual no processo, tá? Porque nós somos energia, condensado. Essa forma que a gente vê carne e osso é uma forma de energia, só que densificada, que é o que a gente consegue ver a olho nu, tá? Então, para chegar nisso, nós temos outras dimensões que também participam simultaneamente para que, inclusive, essa energia aqui se manifeste aqui nessa densificação. Então, tudo aquilo que você põe dentro do seu corpo tem energia também. Os alimentos, água, né? E outros tipos de substância. Então, de alguma forma e diretamente, mesmo que de uma forma sutil ou complexa ou não, isso tem um impacto sobre a sua energia, tá? E é muito comum as pessoas virem me perguntar sobre o uso de drogas, né, substâncias que promovem esse tipo de alteração, né, às vezes da bioquímica do corpo, inclusive também de medicamentos, tá? Enfim, mas assim, é um assunto meio complicado a gente conversar, porque isso tange situações que estão ligadas a questões profundas da psique emocional, né, e sempre com um fundo aí de uma falta, tá? O desequilíbrio de algo ligado principalmente a questões da mente, tá? E com induções aí que pode levar a esse tipo de procura por esse tipo de substância, né? Seja a maconha, o álcool, cocaína, enfim, qualquer outro tipo de substância que leve você a ter uma alteração consciencial, tá? Tudo aquilo que gera, tá? A ausência da sua presença mental, tá? No aqui e agora, não é favorável nem benéfico, tá? Toda substância, todo elemento que tira isso de você, tá? Ou que te leva a uma, entre aspas, pseudo-expansão consciencial, que na verdade não é uma expansão, na verdade você está forçando, né, o seu organismo a expandir ilusoriamente algo, tá? Isso não quer dizer consciência, tá, gente? Porque a consciência, quando ela se expande de verdade, né? Ela se expande devido a você estar preparado para aquilo num processo natural e equilibrado para que você consiga, de fato, ter a expansão, tá? Essa é a verdadeira expansão, tá? Quando você usa outros elementos, para isso, você tá tentando burlar uma regra, tá? Em vista de que se você está fazendo o uso de alguma substância, justificando algo espiritual, saiba que você está indo na contramão, tá? Porque até mesmo a espiritualidade não é algo que flui de uma forma natural e que você deve entender o processo e respeitar o seu processo, tá? De expansão, de abertura dos chakras, né? De expansão da sua energia. Então não tem como eu querer burlar isso, em vista de que o trabalho para que isso aconteça, ele é interior, não vem de fora, vem de dentro, tá? Então cuidado com o uso de algumas coisas, substâncias que você possa utilizar, de uma forma objetivando aí alguma situação aí que você pode acarretar situações negativas, tá?
Inclusive, eu gravei esse vídeo para falar disso, né? Não só das questões de ayahuasca, da outras medicinas, né? Da floresta, mas não só disso, mas o uso de drogas mesmo, tá? Por exemplo, da cannabis, de uma forma errada, tá? Tô falando assim, sem um monitoramento médico, tá? Porque hoje em dia eu sei que tem o uso, né? Disso para situações de saúde, mas que tem ali um acompanhamento através do óleo, aí é outra história, tá? Eu tô falando de outra via, tá? Quem tá me ouvindo aqui agora entendeu a minha linha do raciocínio, tá? Então, e também o uso de drogas, o álcool, tá? Cocaína, enfim, outros tipos de substância que geram um padrão químico, bioquímico no corpo que vai gerar uma alteração ali da sua consciência, vai trazer situações desarmônicas, tá? Para a mente e espiritual, tá? No sentido, inclusive, de aproximação de espíritos que estão presos na matéria por causa do vício ou por causa dessa energia, tá? Que para eles dá uma sensação de bem-estar, né? Em vista de que há muitos espíritos e todos eles, né, que têm esse tipo de obsessão por esse tipo de substância já estavam no vício antes de desencarnar. E eles continuam, às vezes, nesse processo, sem querer sentir, né, aquela vibração mesmo, né, tendo desencarnado, tá? Então, essa noite, inclusive, eu tive uma experiência fora do corpo, tá? Que foi muito interessante. Não foi a primeira vez que eu já tive essa experiência, já tive outras vezes, tá? Contato, né, com essa situação no astral, onde tem alguns elementos, inclusive, existem espíritos, tá? Que fazem tráfico disso no astral, de substâncias que geram aí um barato, né, no astral, tá? Partindo de plantas, de outras energias que são sugadas, enfim. Então, para você ver que o negócio é mais embaixo, né? O que tem aqui, tem do lado de lá. Lá também tem essa questão do tráfico, né? Que gera poder, que gera aí, né, uma manipulação disso. E tem muitos espíritos que estão presos nisso, tá? E as substâncias no astral, elas são tão potentes, tá? E essas energias, quanto aqui na matéria. Gente, é muito doido. Assim, tudo aquilo que você busca aqui, que tem uma alteração consciencial aqui, no astral, o negócio é 3 vezes mais, tá? Se uma pessoa fica no grau aqui, lá no astral, o espírito, ele fica muito, muito mais, tá? Então, é muito difícil para um espírito que tá nessa prisão mental do vício, se às vezes se desvincular dessas energias, tá? Porque se aqui já era difícil, você imagina lá, né? E aí, o pior é que, assim, às vezes o que não colabora pro cara ou pra aquela moça que tá naquela situação no astral, aquele espírito, é estar numa dimensão umbralina, onde todo mundo tá na mesma vibe. É a mesma coisa se você tivesse ali, né, na Cracolândia, e todo lugar que você olha só tem aquilo, né? Só tem gente surtada, só tem gente desarmonizada, enfim, tá? Então, essa consequência do uso das coisas aqui leva você a ter uma consequência do lado espiritual, tá? E isso pode vir como um grande problema, tá? Não só aqui, das alterações e desarmonias que você possa atrair com isso, tá? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, porém também espiritual. Em vista de que se eu uso algo que gera um padrão na qual isso é isca também para alguns vampirizadores se sentirem, né, satisfeitos com essa energia, então eu estou criando vínculos espirituais que vêm com um padrão um pouco, assim, complicado de manter isso aí, tá? É você que vai ser o prejudicado. Então, além disso, você entra numa roda de obsessão que você acaba sendo o boi da piranha, tá? E isso não para nunca, tá? Então, cuidado, tá? Com o uso de substâncias, principalmente para justificando a abertura consciencial, tá? Cuidado com isso, porque isso aí pode te levar, né, a um círculo aí espiritual que não é legal, além das consequências na matéria
trazendo aí modificações no físico e que você vai ser responsável por isso, mesmo que alguém tenha te induzido, mas a escolha foi sua, tá bom? Então é isso, pessoal. Fique com Deus, fica dado aí o recado. Ai, ai. E qualquer dúvida eu tô aqui. Beijão.